Alô, prezado amigo, seja ele mineral, vegetal, animal, inclusive o meu amigo Luiten, ah, entes energéticos, alienígenas, qualquer um, todos. Ah, aqui é Ferrutibility, PHD. Esse é um vídeo em especial para tentar responder a um questionamento do meu amigo Luiten. Evidentemente, o assunto é complexo. Vou dar a minha melhor resposta. Podia, talvez, experimentar com algumas equações, a matemática para explicar isso, mas é tão complicado a matemática que não adianta nada ficar mostrando matemática. Mas vamos tentar fazer isso mais ou menos intuitivamente. Eu vou discutir aquilo que seria interações quânticas. Por que isso? Porque quando eu começo os meus vídeos, mais recentemente, que eu falo, que eu me dirijo aos minerais, vegetais, animais, inclusive Homo sapiens, entidades energéticas, alienígenas e assim por diante. Isso é verdade, tá certo? Só que o Luitan gostaria de saber como é que eu saio do consciente individual para o consciente coletivo universal, né? Então, eu vou começar a fazer isso se fosse uma maneira construtiva. Tudo isso é calcado em cima de interações quânticas, tá certo? Mas vamos começar simples. Existem alguns experimentos que foram feitos com sal, pós, talco, outras coisas, no espaço. Se você tem ele no espaço, joga esse pó, ele tende a começar a se atrair um ao outro. Então, parece que é assim que começam a se montar asteroides, planetas, estrelas e assim por diante, né? Porque nós sabemos que no espaço vazio, quer dizer, de fato não existe espaço vazio. Mesmo que você pegue uma caixa fechada, hermeticamente fechada, tire fora o ar, tire tudo que tiver de lá de dentro, não tenha mais nada lá dentro, não veja nada lá, nenhum pozinho, ainda lá dentro tem aquilo que se chama flutuações quânticas. Ou seja, são níveis de energia que flutuam lá dentro. Campos eletromagnéticos e outros campos que ficam flutuando lá dentro. Então, mesmo no vácuo, o vácuo não é totalmente vazio. Tem esses campos magnéticos, que é energia, né? Então, inclusive, pressupõe-se que essa energia pode ficar variando para lá e para cá e, de repente, se junta lá quantidade suficiente de energia que
vira até uma massa crítica para gerar matéria, tá certo? De acordo com aquela equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado. E é energia, m é massa e c é velocidade da luz no vácuo. Então, um bocado de energia vai gerar um pouquinho de massa. Então, até os materiais chamados inertes, que não têm vida, eles têm estrutura. Alguns são cristalinos, outros não. E existe, inclusive, alguns cristais que têm inteligência cristalina. Então, isso ele tende a se organizar. Então, vai se organizando. Então, da matéria inorgânica vai se organizando com energia e vira até matéria viva, né? Vegetal, animal, que seja. Os seres vegetais, né, também têm sistema de comunicação. Eles são como seres vivos, eles se comunicam, conversam, um monte de coisa assim. Por exemplo, se alguém está atacando uma árvore lá no meio da floresta, o resto da floresta também fica sabendo. Está cortando lá uma árvore. Muitas vezes é pelo micélio, ou seja, são a rede de fungos que fica na terra e que liga as raízes dessas árvores. Então, elas estão sempre em contato, está acontecendo, e estão sabendo o que está acontecendo uma com a outra. E, inclusive, umas ajudam as outras, colaborativa e assim por diante. Tá certo? Inclusive, nós sabemos até, no caso dos vegetais, que existem algumas bactérias que vivem lá nas raízes das plantas, da soja, essas coisas, e que conseguem tirar o nitrogênio do ar e dar para a planta o que ela precisa de nitrogênio. Tá certo? Aí você não precisa nem de botar fertilizantes nitrogenados na planta. Ela mesma, com a colaboração de suas bactérias, ela introduz na raiz das plantas esse nitrogênio. Caso contrário, seria complicado elas gerarem esse nitrogênio. Tá certo? Aí os animais também fazem isso. Agora vamos pular direto para seres humanos, né? Então, os seres humanos são supostamente um pouco mais sofisticados que os minerais, os vegetais e os animais. E, portanto, eles se comunicam, interagem e assim por diante. E tem até aquilo que se chama consciência. Bem, essa consciência não é particular só de humanos, tá certo? Todos têm. Todos os animais.
Eu acho que todos os vegetais também. Até os minerais devem ter uma pré-consciência. Hã, e me pergunta o Luiter, onde que está essa consciência? Provavelmente ela está em vários lugares, espalhada pelo corpo todo. Ela, de fato, ela está codificada nos genes, né? No DNA das pessoas. E só que alguns DNA mais apropriados para incorporar a consciência, incorporar essas modificações no DNA, tendem a ficar mais localizados no cérebro, né? Se bem que nós temos um outro cérebro aqui na barriga também, né? Células nervosas, assim por diante, que funciona também como um cérebro. Então, essa informação, essa consciência, ela é distribuída pelo DNA, tanto assim que ele é transmitido quando você tem filhos, esse DNA, essa informação tua é passada para os teus filhos, né? Através do DNA, que é uma coisinha pequenininha, pequenininha, que tem lá nos gametos, né? E que passa para os filhos. É uma parte da tua consciência que vai para lá. Então, é um modo de você se perpetuar através dos seus filhos, do teu povo, da sociedade, da tua cultura, e assim por diante. Então, é um modo de sobrevivência, porque todos os seres querem sobreviver. E para sobreviver, eles podem ou se tornar imortais, né, que você não possa destruir nunca, ou se reproduzem, né? Nem todos os seres conseguem ser imortais, tá certo? Uns poucos sim, mas muito pouco. Então, a maioria das vezes a estratégia é se reproduzir. Quanto mais, melhor, né? E aí essa consciência vai passando nas várias gerações. Mas aí o Lutem me pergunta como é que isso transcende para um nível mais sublime, extracorpóreo, extra material, né? Porque, no fato, é energia, né? Conjunto de pensamentos, conhecimentos e são todos campos eletromagnéticos, né? Então, nada mais é do que energia organizada. E como você não consegue, de fato, destruir energia, mesmo quando você morre, essa energia se solta por aí. Se você trabalhou bem com a tua mente, com a tua consciência, procurou torná-la mais informada, mais instruída, mais sublime, mais organizada, ela vai estar a um nível mais elevado de consciência. Então, quando passar para um nível extraterreno, ela vai estar mais organizada, mais sublime, mais perfeita, né? Tá certo? Então a gente vai
se aperfeiçoando com a vivência e passa-se a esse novo nível com a consciência. Ah, isso ocorre, não existem provas físicas, mas existem provas mais ou menos sensoriais para todas essas coisas, tá certo? Alguma das provas é que os exemplos de quase morte, pessoas que se vê deitada numa maca ou numa cama, onde supostamente eles morreram, e eles estão vendo essa cena, veem o corpo dela ali, e parece que depois volta para o corpo. Agora, se você decidir seguir adiante, então você larga o corpo terreno e vai para uma nova dimensão, essa terrena, tá certo? Ah, pode-se analisar isso quantitativamente? Sim, pode-se botar um monte de equações para ajudar a explicar essas coisas. Mas as equações são relativamente complicadas, né? Tá certo? Então, como dizem, se as equações são complicadas é porque não estão muito certas. Quando é uma equação bonitinha, simples, parece que ela é mais certa do que as que são muito complicadas. Quando é muito complicada é porque a gente ainda é meio ignorante sobre o assunto. Ai, ai. Ai, ai. Então, continuando. Então, a gente passa para essa nova dimensão, essa terrena. Dirá você, mas isso tem a ver com alguma religião? Eu acho que não. Porque todas as religiões são criadas por nós humanos, né? Não existe nenhuma religião que não tenha sido criada por algum humano. Ah, e nenhuma é perfeita, tá certo? Todas elas, puxa, são meio tendenciosas para um lado, meio tendenciosas para o outro. Ah, quando vê algumas tendências que acham errado, aí o outro vem e cria uma outra, corrige esses erros, mas em compensação cria outras tendências para outro lado. Então, provavelmente não existe nenhuma religião perfeita, mas todos nós temos que ter alguma religião. Não ter uma religião, ter um aspecto espiritual, tá certo? Você tem que acreditar em algum aspecto espiritual. Por quê? Primeiro, porque você fala, pai, o que eu estou fazendo aqui? Nesse planetinha vagabundo. Então, você precisa achar uma justificação para isso. Então, a justificação que eu achei é que a gente evolui, a nossa consciência, pelo menos, evolui para um espaço extraterreno, que se junta a todas as consciências boas para organizar o universo. Tá certo? É uma espécie de religião, tá certo? Mas não precisa nem chamar de religião. É só um arrazoado para tentar ter uma explicação para isso. Bem, mas Lutem, é o seguinte. Então, a gente está vivendo aqui, temos uma consciência, todos nós trabalhamos, estudamos, tivemos filhos, cuidamos, procuramos ser honestos, procuramos seguir
Por que você é honesto, não um bandido? Porque existe aquilo que se chama filosofia natural. Você vai fazer aquilo que é bom não só para você, mas para a tua comunidade, teu povo, teus semelhantes. Tá certo? Por isso que você não vai roubar, você não vai matar, você não vai fazer essas coisas. Você não vai sacanear os outros. Entendido? Então, isso é filosofia natural. E isso é para a sobrevivência da espécie. Mas como você não pode viver sozinho também, as outras espécies também têm que viver, mesmo que de vez em quando você coma alguma delas. Algumas plantas, pelo menos, um bichinho. Mas tudo isso no bom sentido de todos nós irmos evoluindo para uma vivência eterna com um nível de consciência total, né? Energética total, que não vai precisar nem comer, nem beber mais, né? Tá certo? Na vida extraterrena. Portanto, a gente, quando morre, deixa de ter a parte mais física, esses átomos todos vão ser incorporados na Terra e vão produzir outras coisas, e a parte de consciência, que é energética, é energia pura, né? Vai ficar perdurando pelo universo. Tá certo? Fazendo parte de um conjunto de consciências. Por isso que vocês têm que todos melhorar a sua consciência durante a sua vida terrena, para que na hora que acedam para uma vida extraterrena, levem uma consciência mais evoluída, mais purificada, mais organizada, mais instruída, tá certo? Para vocês poderem colaborar para a evolução do universo depois. Ai, ai. Bem, Lute. Não sei se eu atendi aquilo que você estava me pedindo, mas vai aí essa minha contribuição e agradeceria tremendamente se tivesse outros questionamentos, outras perguntas, para que eu possa tentar contribuir com alguma solução, tá certo? Se não for suficiente, me diga que eu vou refinando a explicação, vou arrumar melhores exemplos, a parte mais quantitativa, formulação, as teorias, as evidências que existem para essas coisas, tá certo? Que muitas delas eu estou repassando como se fosse, eu acho, né? Sim, eu acho, mas eu acho baseado em um monte de estudos, né? Eu vou ter que, inclusive, lembrar de alguns casos. Por exemplo, nós sabemos que se eu tenho um elétron com spin, desse jeito, né? E eu tenho emaranhado com ele um outro elétron com spin assado,
Mesmo que eu leve um deles para um lado do universo e outro para outro lado do universo, se eles estão emaranhados, quando acontece alguma coisa com um, reflete no outro imediatamente. Vou tirar você como? Instantâneo esse negócio? Parece que sim. Então, existem algumas conexões que ainda nós não sabemos. Existe evidência física de que isso acontece. Nós não temos uma explicação boa ainda para isso. Tá certo? Outra coisa que o Richard Feynman diz que tinha, por exemplo, lá no início do Big Bang do universo, tem lá um fóton que finalmente se libertou daquela confusão e saiu voando, né? Aí, na hora que ele chega no meu olho, para eu ver, isso quase 14 bilhões de anos depois, para ele interagir com o meu receptor, meu olho, ele tinha que ter uma comunicação já há 14 bilhões de anos atrás. É você. Isso é coisa de louco? Parece. Mas não é, não. Parece que isso também é verdade. O fóton, na hora que ele saiu de lá, do Big Bang, há 14 bilhões de anos, ele já sabia que ele ia atingir o meu olho 14 anos, 14 bilhões de anos depois. Por que isso ocorre? Não sei. Ainda não sou tão inteligente assim para descobrir. Mas que isso ocorre, isso é verdade. Existem testes que mostram isso. Então, Feynman fazia até umas figurinhas assim que o fóton batia no lugar, saía um neutrino para lá. E então, Richard Feynman ficou famoso por isso, por essa discussão. Então tem muita coisa ainda que a gente precisa entender melhor. Agora, todas elas são verdade, ocorrem desse jeito. Por que ocorre desse jeito? Ainda não sabemos muito bem, mas ocorre. Portanto, quando eu digo que a nossa consciência vai ascender, subir, né, para um nível mais superior, essa terreno, provavelmente isso é verdade, né? Certo? Porque os experimentos de quase morte parece que demonstram isso. Bem, eu vou ficar por aqui, porque senão ficar muito longo essa historinha. Engraçado, devia ser uma historinha bem mais complicada, né? Mas talvez eu faça até em desenho. Desenho animado, então, como um gibizinho, cartoons. Então, para quem está assistindo isso, se você gostou, dê o seu gostei. Apreciaria se você pudesse criticar e comentar. Se você pudesse também compartilhar isso com todos que você quisesse. E para quem ainda não se inscreveu nesse meu canal, pode se inscrever e que eu terei imenso prazer de responder todas as perguntas que vocês fizerem, todos os questionamentos que vocês tiverem, tá certo? Agradeço muitíssimo a atenção de vocês.